Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, este espaço criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, líderes, gente que faz diferente aqui em Blumenau, na nossa região, até em Santa Catarina, né? Santa até Catarina, a próxima entrevista, até Jaraguá, o pessoal de Brusque, se eu não me engano, Brusque, que vem para cá. Já tivemos gente de tudo que é lugar, né? Embralote vai vir também na próxima. Exato, Itapema, né? Itapema. Muita gente fora. Então, gente, antes de mais nada, inscreva-se no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas, sempre às terças e quinta-feira, né? Às 19 horas, às com 19 exceção horas, esses entra lá. dias que a Maria botou às 4 da tudo tarde. bem, não tem problema, isso é de menos. Não tem problema. Era em Las Vegas, como diz o Pancho. Mas em Las Vegas, Maria. Fuso horário diferente, né, Maria? Enfim, aciona a sineta, porque daí você não precisa decorar que é terça e quinta às 19 horas. Quando for uma nova entrevista, você vai ser notificado aí pelo seu celular. E também siga Antes Tarde do que Nunca no podcast. No Spotify, eu tô ficando louco já aqui, para ouvir onde, quando, bem entender. É que a gente tá gravando segunda, tá? Fim de semana foi, bem isso, eu me desliguei no fim de semana e continuo meio desligado ainda, enfim. Vou falar rapidinho dos patrocinadores, que eles estão pagando essa bagaça, né? Então a gente precisa falar deles. Obrigado demais a ProWay, que desde o início tem patrocinado, tem bancado aí toda essa bagaça, dessa galera, a gente poder contar um pouco dessas histórias que eu acho sensacional. E principalmente, sim, cada vez mais avançando no estado aí, porque, meu Deus... No começo, sabe que no começo eu tinha um pouco de dúvida, será que vai ter tanta história assim? E hoje eu digo, meu Deus eu vou morrer e não vou contar todas elas. Né, então eu acho que vai ser muito sensacional. Então obrigado a ProWay, para mim uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, né? Certamente ajuda o Serasa também a construir novos desenvolvedores lá também. Obrigado demais por esse apoio em nome da Nayara, Sérgio e o Guilherme e todo o time ProWay, toda vez que eu vou lá. Os caras são sensacionais, parece que eu estou dentro da minha casa. Quero agradecer a Premier Soft, que é a casa do software. Os caras são uma fábrica de desenvolvimento de tecnologia. Então, está precisando de alguma coisa com relação à sua indústria, à sua empresa. Eles vão certamente conseguir fazer para você. E também eles têm um modelo chamado outsourcing. Conversa com a Premier Soft para entender um pouco mais. Mas de forma simples, eles alugam desenvolvedores. Então, conversa com eles, monta um squad, dependendo da tua necessidade, e eles vão trabalhar diretamente para a sua empresa. A Premier Soft também, que não só patrocina nós, patrocina outros podcasts e tem feito um trabalho sensacional e tá de mudança, tá? Logo, logo vai saber um pouco mais sobre isso. Pancho ainda não falou sobre isso na coluna, né? Não, ainda não. Então, Premier Soft, obrigado demais, Rodrigo, JP, Botós, todo mundo lá que apoia esse programa. Eu quero agradecer também o Sebrae. A gente está na AMP, que é a casa do empreendedor, mas o Sebrae, para mim, foi importantíssimo com relação a empreender, né? Eu passei por um processo chamado Empretec e ele mudou completamente aquilo que eu pensava do que era empreender. Eu acho que foi, eu te confesso que foi 6 dias de apanhar uma surra abissal, assim, só que valeu muito a pena. Realmente, de alguma forma, pelo choque ou pela dor, eu não sei o que foi, a gente começa a se transformar a forma com que a gente pensa que é empreender. Então, obrigado demais ao Sebrae. Tem outros projetos também, como o Projeto Ali e outros, assim, como o Startup SC, dezenas, centenas de projetos. Eu tenho certeza que você vai se encontrar em algum Fala com o Sebrae. E a Isidoro Automóveis, né, que é a 8ª maior loja do Brasil, está em Blumenau, está em Jaraguá, está em Navegantes, também está em Itajaí. Estão há quase 40 anos, né, fazendo isso. O seu Isidoro está lá todo sábado, todo domingo. Pode ir lá tomar um café com ele. Com que idade está o seu Isidoro? 79. Caramba, sábado e domingo, tá? Ele está lá tomando café e batendo papo com a rapaziada. Então, se estiver comprando ou também se estiver vendendo, não vai até a BR, tá? Não vai. É horrível. Mas vai no isidoro.com.br que certamente eles vão até você. Obrigado demais, Isidoro, Eli, Fernando, todo mundo que apoia esse projeto também. E hoje a gente veio falar com um cara que ele é muito próximo, né? Por quê? O Serasa. Mas por que é muito próximo? Todo mundo é próximo do Serasa, não? Eu não, graças a Deus, olha. Eu não tenho esse problema, não. Eu nunca fui no Serasa, mas eu sempre escutei. Serasa, é empresa. É na Serasa. Tá vendo aí? Começa aí a confusão, né? A gente veio falar mesmo sobre isso. A gente tava falando sobre isso, né? Quem está com a gente aqui é o gerente executivo de tecnologia, acho que é isso, né, Matheus? Matheus Lozzi, ele que trabalha aqui na Serasa em Blumenau. A empresa tem investido muito aqui na cidade nos últimos 6, 7 anos. E sobre isso que a gente vai falar também. Mas antes de mais nada, eu quero justamente falar sobre esse ponto que o Rafael colocou aqui, né? A gente tem essa imagem de que Serasa é coisa ruim, que Serasa é um órgão criado, sei lá, pelo comércio, pelo governo, para analisar crédito, para ferrar com quem não paga. A gente sempre tem essa imagem carregada. Essa é a ideia que eu tenho. Por isso que eu digo, eu sou próximo, porque eu sempre ouvi. Nunca
entre no Serasa ou na Serasa. Né? Mas essa dúvida, quando eu escrevia, né, no jornal, também é no Serasa, na Serasa. O que é a Serasa? Aí a gente vai ver, não, uma empresa, então é na Serasa, aquela coisa toda. Me fala um pouquinho disso, Matheus, porque tu estás lá há quanto tempo? 6 anos, 7 anos? Fazer 6 anos agora em outubro desse ano, então acho que aprendi também, que todo mundo tem essa dúvida, ela não é uma dúvida unicamente de quem está nessa sala. A tua família te largou, né? Quando soube que tu vai trabalhar na Serasa. Tem a piada, né? Sempre que tu entra num grupo de amigos, né? A primeira coisa, trabalha onde? Na Serasa, limpa meu nome. Então, assim, chegou o cara da Serasa. É sempre da mesma forma, gente, é piada pronta. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um movimento mesmo de entender o que é a Serasa. Muita gente acredita que seja uma empresa pública, não é uma empresa privada. Né? Há algum tempo, inclusive, adquirida por um grupo grande, que é a Experian, que é um grupo mundial, então é uma empresa privada de capital aberto na Inglaterra. Então, assim, não é uma empresa pública, nem nunca foi uma empresa pública. Ela foi criada pelos bancos lá nos primórdios. O Itaú era um dos sócios, né? Exatamente. Até majoritário, acho que por um tempo, foi criada pelos bancos. Foi criada pelos bancos, com... mas sempre no âmbito privado, né? E ela acabou ficando tão grande que ela acabou virando uma empresa fora dos bancos. Depois tem toda essa parte de crescimento. A Experian adquiriu uma parte da empresa, depois acabou adquirindo a empresa como um todo. A Experian, gigantesca, uma das maiores empresas de birô de crédito do mundo, mais de 70 países. Caraca! Né? Então, gigantesca, empresa gigantesca. E, basicamente, também, não só com essa parte da Serasa ser adquirida pela Experian, teve toda uma modernização, como todo o mercado. Né? Sim. Serasa sempre trabalhou muito com a parte que se chama de B2B, né? Business to business. Né? Então, ela trabalhava com as empresas. Né? Então, pode muito o microfone, pelo amor de Deus. Beleza. Basicamente, o Itaú, né, quando tinha alguém inadimplente, ia lá e registrava na Serasa, o Bradesco e todas as outras empresas do mercado. Era um banco de dados de devedores. Exatamente. É um birô. A ideia de birô de crédito é o quê? É a centralização dos dados de crédito para exposição para o mercado. Isso. Então, na verdade, né, aí vem o primeiro mito a ser quebrado. Né? Quando você está na Serasa, não é culpa da Serasa, é culpa sua. Né? Então, com certeza. Basicamente, a Serasa ela só é o banco de dados que recepciona todas essas informações e disponibiliza elas para o mercado. Só que, de fato, teve uma evolução muito grande com a modernização das empresas de começar a ter mais contato com o consumidor. Então, assim, né, no começo só o B2B. Deixar de ser o bicho-papão para se aproximar mais daquele que está preocupado com o crédito dele. Tem a ver com o negócio da saúde, né? Não esperar a Unimed faz muito esse trabalho do antes, não chegar lá, né? Então, fazer esse trabalho para o cara nunca aparecer no Serasa. Exatamente. E aí começa, inclusive, a ideia toda de quando a área foi redesenvolvida em Blumenau. Essa área, que é a área de consumidor da Serasa, ela já existia desde 2011. Só que ela não estava conseguindo ainda atingir todos os objetivos traçados. E em 2016 teve essa mudança bem drástica de diretoria e tudo mais, inclusive a abertura do escritório aqui. Não foi só a abertura do escritório de tecnologia, mas a ideia de refazer esse contato e essa proximidade com o consumidor. Então, lá em 2016, ainda o que existia da Serasa com o consumidor era muito pouco. Tu tinha uma autenticação de 16 passos para conseguir se cadastrar no site e ver se você estava negativado ou não. Então, assim, muito difícil, né, conseguir se aproximar do consumidor dessa maneira. Não dá. Então, primeiro... A gente sabe que a história da fricção, né? Cada vez que colocar um muro ali, o cara já para no terceiro, no quarto, né? Exatamente. Fora ainda o benefício do consumidor ir lá e acessar aquele ambiente, né? Só negativação, cara, é só isso que a Serasa pode oferecer para o consumidor. Aí se começa muito estudo, né? O que o consumidor que acessa o serasa.com.br ele quer, o que ele precisa. Que informação que ele busca e que pode Exatamente. ajudá-lo. Né? Por que esse consumidor está vindo ali? Então, a gente começa a criar um novo modelo da empresa de entender. Consumidor que normalmente vem ver, ele precisa de crédito. Isso é uma máxima, assim. Ele precisa de crédito, beleza. Mas eu vou começar trabalhando com crédito com ele? Não, normalmente esse consumidor que vem, ele está negativado. Então, claro. Ele precisa de crédito, ele está negativado. Mas como é que eu vou fazer ele não ficar negativado? Como eu vou fazer ele talvez deixar de estar, já que ele já está negativado? Então, eu tenho que ajudar o consumidor com informação também. Então, se monta a primeira estratégia ali, que é eu preciso dar informação de educação financeira para esse consumidor, eu preciso ajudar ele a limpar o nome dele e eu preciso dar crédito para ele. Legal. Então, é isso que aquele consumidor estava vendo lá. Começaram a tentar entender, né, quem é que está...
os clientes mais próximos para poder entregar um produto adequado a essa primeira camada desses caras que estavam chegando no site. Exatamente. Então, a gente tinha tinha já um pouquinho melhor o entendimento sobre o consumidor, só que a gente ainda não tinha todas as formas de fazer aquilo claro. Então, a gente começou trabalhando com uma estratégia que, inclusive, era já da Serasa, que era o cadastro positivo. Não sei se todo mundo sabe o que é o cadastro positivo, né? Mas a ideia de quando você está negativado é o cadastro negativo, né? E a ideia do cadastro positivo é aquilo o score. Que você paga certo. É um filme da sua vida. Legal. Cadastro negativo, da vida foto. financeira, né? Cadastro negativo, foto. Cadastro positivo, filme. Então, inclusive, o que você paga em dia pode estar ali dentro. Né? É o histórico, de uma forma geral. Então, começa já com uma ideia muito boa de trabalhar com cadastro positivo. Começar educação financeira para o consumidor e valorizar, de certa forma, quem cumpre as suas responsabilidades, né? Seus compromissos. Principalmente, né? Porque aqui a gente só castiga quem não cumpre, né? Então, aí quem vai lá e faz certinho, esse cara, em teoria, não tem um benefício, né? Exato. Então, começa a estratégia com cadastro positivo. Depois do cadastro positivo, a gente lançou aqui, inclusive de Blumenau, o primeiro score para o consumidor. Primeira vez que um consumidor no Brasil teve acesso a um score de crédito foi o Serasa Score. Foi lançado aqui de Blumenau, foi um dos primeiros produtos que a gente conseguiu lançar com a estratégica, a estrutura que foi criada aqui ali entre 2016 e 2017. Se eu não me engano, não me falha a memória, agora foi março de 2017. Então tá. Cadastro positivo, vou ensinar um pouco mais para esse consumidor sobre o que é informação, educação financeira. O Serasa Score nada mais é do que educação financeira. É a probabilidade que você tem de pagar suas contas dentro de um período de tempo, né, mostrado de uma forma visual, simples. Pontuação. Então, assim, quanto mais próximo de 1.000, mais chance de pagar suas contas dentro, se eu não me engano, dos 90 dias, que é o cálculo antigo que tinha do Score. E, basicamente, quanto mais próximo de 0, menos chance de você poder honrar suas contas dentro daquele período. Então, o Serasa Score é um reflexo já dessa educação financeira. Ele é para te dar um sinal de como você está, o que você precisa fazer, o que você precisa entender. Inclusive, agora, nos próximos meses, a gente deve estar lançando uma versão até 2.1, que a gente chama, onde ele tenta explicar mais o porquê daquela pontuação. Entendi. Certo. Consultas. Que eu acho que deve ser uma super dúvida, né? É um dos maiores, inclusive, acionamentos que nós temos do consumidor hoje é para entender mais sobre o Serasa Score. Então, a gente entende que a gente precisa melhorar e continuar evoluindo para cada vez dar mais informação. Matheus, mas vocês não vendem serviço para o consumidor final? Então, também vendemos. Também vendemos. Tá. Daí, basicamente, na historinha ali tem um serviço que a gente chama de Serasa Premium. Que, basicamente, ele te dá umas features, né, umas funcionalidades diferentes de quem não é Premium. Então, a gente tenta, de toda forma possível, tanto o produto de renegociar a dívida quanto de conseguir crédito, que eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe para vocês, eles são grátis. Então, eles não têm pagamento. Mas o Serasa Premium, ele vem com uma ideia de monitoramento. Né? Inclusive, o nome antigo dele era antifraude. A gente não tinha, né, não gostava tanto desse nome, ele acabou mudando e se modernizando, mas era já na ideia do consumidor monitorar o seu CPF. Então, se alguma empresa te consulta, o Serasa Premium te avisa. Tem uma feature chamada Lock and Lock. A palavra em inglês talvez meio complicada, mas você bloqueia e desbloqueia o seu score para consulta no mercado. Entendi. Então, assim, se você tem o Serasa Premium, você pode bloquear o seu score, porque eu não quero que o mercado veja o meu Serasa Score se eu não estou procurando crédito ou se eu não estou procurando nada. Exato. Até porque se tu deixar liberado, pode existir a tal da fraude, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu fui comprar na Renner, eu acho, e o cara falou, faz o cartão. Fui lá fazer o cartão e tinha um Serasa no Paraná de R$100 e poucos e um telefone. Né? Então, o cara fez uma fraude em cima do meu CPF. Eu só fui descobrir isso porque tinha eu fui fazer um cartão da Renner, entendeu? Então, isso tu consegue travar, de certa forma, né? Exato. Porque se eles não conseguirem consultar, eles também não vão gerar fraude, né? Exato. Ou conseguir descobrir, né? Ou descobrir que eles estão consultando. Acontece muito com empresas de telefonia, com empresas de produtos tipo Natura, Avon. Veio uma consulta dessa empresa e você não está buscando por isso. Tem alguma coisa. Né? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. E são empresas que têm volume, né? Volume de venda, né? Ou seja, muita gente passando por ali, muito CPF passando, com certeza vai ter. Imagina, mais fácil. Empresa de telefonia, né? Quantos
quantos negócios são ativados, quantos chips são ativados por minuto. E é um caminho de possível fraude, né? Porque o consumidor, o fraudador, na verdade, que ele tenta abrir uma linha no seu nome, ele está querendo um comprovante de residência. Comprovante de residência é um documento básico para tu fazer uma série de outras fraudes. Então, assim, normalmente o telefone ali, né, o chip ativado, a conta não paga de telefone é o menor dos teus problemas. Pode ser. Podem acontecer problemas maiores ainda, o consumidor tendo o teu comprovante de residência, ele gerando um empréstimo, um cartão, alguma outra coisa de forma digital que precisa do comprovante de residência. Então, assim, é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Então, tá. Voltando àquela ideia ali do score, cadastro positivo, o premium também, que eu comentei já dei um spoiler para vocês sobre o premium. A gente começou a criar produtos para o consumidor para ajudar aquela história que a gente entendeu lá no início, né? Putz, o consumidor ele precisa de crédito, então Serasa limpa nome. Na verdade, quem nasceu primeiro foi o Serasa Ecred, que também foi feito aqui em Blumenau. Marketplace de crédito digital. Marketplace de crédito digital, o quê? Você entra lá e ele tenta encontrar com os parceiros conectados o maior número de ofertas de crédito, empréstimo pessoal, com garantias e cartão de crédito para você, num mesmo lugar. Então, ao invés de você ficar batendo de porta, em banco, lugar em lugar, ele oferece para você, porque eu já sou Serasa, né? Eu já sei eu já sei muitas informações sobre você, porque eu sou um banco de dados, né? O birô de crédito, o maior do país. Então, eu consigo ajudar a conectar com essas empresas e trazer ofertas e possibilidades de oferta. E para empresas, eles sabem que tem volume ali, né? Tem volume. Ele vai ter um volume de pessoas acessando, então faz sentido para eles também estarem ali. Mais de 60 milhões de cadastrados. Caramba! Nos produtos que a gente faz aqui em Blumenau. Então, assim, boa parte da população brasileira passa por esses produtos. Isso é muito massa, né? Vamos falar um pouquinho dessa história, porque assim, foi 2016, 2017 que o investimento começou aqui em Blumenau, né? Hoje a estrutura é gigantesca. Quantas pessoas trabalham na Serasa em Blumenau hoje? Hoje a gente teve também a questão da... O Aragão está lá ainda? Aragão está lá, Aragão está lá. Inclusive, o Aragão foi meu chefe, foi o cara que me trouxe para Blumenau, o Aragão, lá no Grupo RBS. E, basicamente, com a PagVeloz, com a junção que foi feita, né, a gente já está com mais de 400 pessoas aí. Aqui em Blumenau. Só em Blumenau. E vocês têm, óbvio, unidades em outros lugares do país, né? São Paulo também. Então, juntando tudo que a gente chama de unidade do consumidor, São Paulo, Blumenau, PagVeloz, Collection, que a gente chama que é a negativação, estão ali próximo das 800 pessoas já nessa unidade. É bem grande. E em Blumenau, 400. Em Blumenau. Vocês têm um andar inteiro, que eu visitei algumas vezes, no Ibiza. E vocês têm outras salas ainda no Ibiza, né? A gente tem Eu sei que no elevador é só Serasa. Serasa para cima. Eu tenho sala lá também. É o prédio do Serasa, praticamente. É o prédio do Serasa. Então, são... Eu estou até fazendo conta aqui, porque já saiu da cabeça a quantidade de salas. Então, é um andar inteiro, 2 meio andares, mais são 4 andares, né? 4 andares não inteiros, né? Um inteiro e 3 mais ou menos pela metade ali. Então, 3 salas em cada andar. Por que vocês vieram para Blumenau? Então, a gente começou com a ideia de Blumenau muito pela característica da região também, né? De ser uma região inovadora, uma região que tem muita pessoa de tecnologia. Isso é importante para uma empresa de tecnologia, estar onde as pessoas estão. Obviamente que não tinha a ideia da pandemia ainda quando isso aconteceu, então essa ideia de trabalho remoto ainda era muito pouco difundida. Então, estar em Blumenau, sendo que Blumenau, né, tem mais empresa de tecnologia do que padaria, era um bom lugar para conseguir... Nível de comparação, são 100 quinais de padaria para 1.300 de tecnologia. Exatamente. Só que a gente tem essa situação do olhar, né? A gente não sabe que empresa de tecnologia, porque ela está do segundo andar para cima. Né? E a padaria está e também tem que levar visual. Em conta que esses 1.300, né? Vamos dizer, tem muita gente assim, PF, que virou PJ. Verdade, né? Tem PJ, faz tem essa sentido, questão claro. também. Mas, enfim, mas mesmo assim, a nível de comparação é absurdo, né? Porque a gente vê padaria em todo lugar, né? Exatamente. Então, isso foi um dos principais motivos, né? Estar num lugar com uma qualidade de vida boa, né? Blumenau é uma das cidades com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. E está num lugar que tem gente, empresa de tecnologia. É um match perfeito. Então, a gente até brincava fora do ar ali antes, na conversa com o Pancho, que teve muita gente que veio para cá e que criou raízes aqui, teve gente que não se acostumou tanto, gente mais jovem, né, vindo de Blumenau, de São Paulo, por exemplo, né, mais agito.
teve dificuldade de se adaptar a Blumenau, né? Dizer, pô, quarta-feira, meia-noite, o cara me expulsava do bar, meu. Então não é um negócio comum para São Paulo, é um negócio mais comum para Blumenau. E ele gosta disso, né? Tá acostumado. É diferente de uma família, por exemplo, que vai criar um filho e aqui em Blumenau tem condições ainda sensacionais, porque a educação é sensacional, porque a cidade é segura, porque a criança tem mais segurança. Saúde aqui. Saúde, mental, principalmente. Né? Mas eu acho que esse ponto ainda são menos pessoas que não se adaptaram do que as que se adaptaram, assim, porque a qualidade de vida realmente... Qualidade de vida, próxima praia, próxima serra, tudo é próximo. Tudo é próximo. Eu sou de Rio do Sul, né? Eu moro aqui há 7, quase 8 anos também, né? E eu me adaptei de uma maneira que até comentava com o Pancho, né? Eu tinha também essa ideia de possivelmente ir para uma cidade maior, Florianópolis, São Paulo, e depois de conhecer melhor essas cidades, né? Estando um pouco mais próximo delas, eu entendi que é muito bom de visitar, mas morar é uma situação bem diferente. É isso que eu digo, tem que ganhar muito bem para morar numa cidade dessa como São Paulo, por exemplo, porque o custo de vida é muito alto, né? Não só em relação a preços, mas em relação à qualidade de vida também, né? Exato. Então, eu acho que sim. E depois tu mora em São Paulo, tu meio que mora numa região, assim. É quase como se morasse numa cidade dentro de São Paulo. Exatamente. Tu não se afasta muito de onde tu está morando. Então, São Paulo é complicado. E isso foi e ainda é motivo de muita gente, da gente conseguir contratar e vir para cá. Então, hoje, inclusive, não só a Serasa, mas muitas empresas de tecnologia com a possibilidade de trabalho remoto, né? Os escritórios estão ficando cada vez mais vazios. Eu ia perguntar, né? Eu tenho visto e até tenho sido chamado por algumas empresas para tentar criar alguma situação diferente disso, né? Vocês também estão sofrendo esse esvaziamento aí da sala? E aí tem os contrapontos. Óbvio que a gente tem muitas pessoas. Não vai ser que nem o Elon Musk. Não, Volta todo mundo. Não, acho que o mercado já não comporta mais esse volta todo mundo. Eu acho que a gente aprendeu coisas boas aí com a pandemia e tem sim como ser produtivo, tem sim como funcionar bem remoto. Mesmo? Tem. Acho que é maturidade, acho que processo. E não é processo aquele para te deixar lento, é processo para te deixar mais focado no que precisa. Sim, então tem maneiras de ser produtivo. Mas falando agora pessoalmente para vocês, eu adoro estar no escritório. Eu estou todo dia no escritório. Eu acho que depende de cada um, né? Tem gente que se dá bem trabalhando em casa, tem gente que não. Eu, se for trabalhar em casa, no máximo um mês, depois disso já não consigo mais. Eu tenho que... E tanto que quando eu trabalhava na empresa, na NSC, no caso, eu ficava me revezando. Ficava um tempo no escritório, um tempo em casa, um tempo no escritório, um tempo em casa. Então, acho que depende de muita gente, de cada um, né? Da personalidade de cada um. Acho que o grande ponto é ter a liberdade, ter a possibilidade. Mas, por estar em Blumenau, ainda a gente continua trazendo muita gente para cá. Mesmo depois da pandemia, as pessoas vêm para Blumenau por conta da qualidade de vida. Então, custo mais barato de vida, né, o índice de desenvolvimento humano, como a gente falou, né? Às vezes a gente acha que isso é só um número, né? Mas não é um número. Quando a gente bota e começa a viver o dia a dia e ver as coisas acontecerem, e ver quanto é seguro, o quanto isso muda a tua vida, né? Tu não dá valor para poder sair andando da tua casa pela rua às 9 horas da noite até tu não poder fazer isso. Exatamente. Exatamente. Quando fica enjaulado em casa, né? Exatamente. Então, assim, óbvio que temos a estratégia e a abertura para os 2 modelos, mas muita gente continua vindo para Blumenau ainda muito pela qualidade de vida. Então, não obrigamos, mas as pessoas elas ainda mostram a vontade de vir para Blumenau. Então, e essa migração, importante. não só no caso da Serasa, né, de outras empresas também, tem muita gente vindo de fora para trabalhar aqui na área de tecnologia, principalmente, é que vai mudar a história da população de Blumenau também, porque pela projeção do IBGE, 2020, 2021, 2020, na realidade, acho que foi 366 mil habitantes. Iríamos ser a Europa. Tendo como base 2010, que foi o último censo, né, a ser feito. E esse ano está sendo feito o censo. Se fosse calcular a projeção, chegaria a 380 e alguma coisa, provavelmente. Mas a ideia, os especialistas já dizem que provavelmente o Blumenau vai chegar bem perto de 400 mil. Por conta desse pessoal que veio justamente na tecnologia trabalhar aqui. Legal, não sabia disso, não. Doideira, né? E é uma galera jovem, né? Blumenau tava ficando meio velho, não tava? Uma galera meio velha, né? É verdade. Não, e a cidade está mudando bastante por conta disso, né? A gente que vem de fora com outra cabeça, com outros costumes, com outras... Acaba fundindo, né? Eles vão absorver um pouco da nossa cultura também, né? Da nossa cultura, que eu digo, da maneira de viver e tudo mais. E eles acabam deixando alguma coisa também. Então a cidade vai evoluindo. É inevitável, né? A mudança de cultura, troca, né? A mudança de cultura ela é feita através das pessoas que estão aqui, né? De onde é que tu veio? Tu veio do Rio do Sul, mas de que forma que tu cai no Serasa? Cara, o Matheus tem 26 anos. Não. Pensa nisso. A gente tinha falado, a gente não pode trazer menos de 30, cara. É uma criança ainda. O cara tem 26 anos e tem 6 anos de Serasa. Não, cara. Como assim? É criança.
Matheus, conta empresa de tecnologia é isso, cara. Conta essa história Ele já pra se nós. aposentando, 26 anos se aposentando. Olha, as entradas aí, né, perdendo um pouco de cabelo. Caraca. Não, então, foi uma história bem doida, assim, porque eu sempre tive a vontade de vir para Blumenau, mesmo bem novo, e eu cheguei a recusar uma vaga no Instituto Federal lá de Rio do Sul, de fazer a faculdade de forma gratuita, sem contar para os meus pais, para tentar vir estudar em Blumenau a qualquer Caraca. custo. Meu. E eu contei, inclusive, essa história para meus pais há pouco tempo. Se sentiu mais confortável. Mais né? confortável, mais Tu era mais tranquilo. forte que teu pai, então faz sentido. Então, assim, eu cheguei a ser aprovado lá, mas era matutino e eu tinha na minha cabeça que, sendo matutino, eu não ia conseguir trabalhar. Entendi. E para mim era muito importante trabalhar, porque eu já trabalhava desde novo, antes da época de tecnologia, eu já trabalhei como assistente administrativo numa escola de Rio do Sul, depois eu trabalhei como auxiliar de produção numa empresa de metal mecânica, então trabalhar para mim já era rotineiro e normal. Então, quando eu comecei essa carreira, essa entrada na tecnologia, eu falei, putz, eu preciso estudar, eu quero ir para Blumenau, Rio do Sul é pequeno, não é uma cidade que tem tanto suporte para empresas de tecnologia, por mais que hoje já cresceu bastante, tem bastante empresa lá também. Meu sonho é para ir para Tem Blumenau. a Maga lá. A Gigante, Maga, Maga. a IPM, Rocket City. Rocket City, Então assim, tem suporte já hoje. Então tá, comecei a estudar na FURB, né? Sem contar para meus pais que eu não tinha sido aprovado no IFC. Fazendo... Porque ali tem que pagar, né? Ali tem que pagar, exatamente. Aí eu comecei também a trabalhar como auxiliar de produção para conseguir pagar, para ajudar, né? Eu falei, cara, já que eu também não fui na grátis, então eu não vou só estudar, vou trabalhar também para tentar ajudar nos custos. Só que eu continuei morando em Rio do Sul, então eu ia e voltava todo dia. Putz, que estresse, rapaz. Eu ia e voltava Caramba. todo dia. Chegava meia-noite e meia em casa, provavelmente. Chegava meia-noite e meia em casa. Quando vivo, né? Porque, meu Deus. Os terrível, acidentes, né, de 470, Meu né? Deus, Eu já cheguei loucura. em Blumenau numa situação, depois de um acidente, 9h30 da noite, Bah, para aula. Eu tava acabando a aula, chegou. cheguei, fui lá e disse, ó, professora, eu Aconteceu. tinha prova. Aham. Eu falei, ó, teve um acidente, não consegui vir. Só por isso que eu vim, senão eu tinha voltado, porque metade do pessoal voltou no meio do caminho. Que estresse. Isso, mais histórias aí da Sim. 470. Durante 2 anos e meio foi assim, e aí eu consegui um estágio, inclusive lá em Rio do Sul, na IPM, que é uma empresa grande para software de gestão pública, que faz software para prefeituras. Consegui um estágio lá, só que eu não estava conseguindo me efetivar lá, porque eu tinha que vir para Blumenau todo dia, né? Então eu não podia fazer as horas de um efetivo, de uma Sim. pessoa efetiva, que seriam as 8 horas. Sim. E aí começou a bater a linha de que, putz, agora chegou o momento de ir para Blumenau. E aí comecei a fazer umas entrevistas e tal, então tu conhece o Aragão, né? Fiz entrevista com o Aragão no Grupo RBS, na parte de classificados digitais, que na época que era o Blue Carros, né? Tinha Blue Carros, Rio do Sul Carros, Joinville Carros, Floripa Carros, Poa Carros. Fiz uma entrevista com ele e tal, aí ele comentou comigo assim, ó, putz, tu é de Rio do Sul, cara, não sei se vale o risco, porque pode ser que não dê certo, Sim, né? sim, Putz, E tu disse vale, ali, porque já tô no risco. meio perigoso, né, de não dar certo, daí tu veio e tu vai ter que voltar e tal. Passou 2 semanas e me ligou e disse, ó, se tu quiser, é tua vaga. Vamos lá. Aí vim trabalhar com ele, e um grupo muito pequeno ali. 2 de setembro. Na 2 de setembro. Aham, 2 de setembro, Na era 2 de Blue Carros, setembro, exatamente. Grupo muito pequeno ali, o Aragão era o líder de toda a operação, tinha mais Era 2... bem pequeno, né, Era cara? bem pequeno, era bem Já pequeno. faturava muito e era pequeno pra caramba. Era cara. muito pequeno. Tinha 2 designers na época, tinha 2 devs, eu era o terceiro dev, então 2 devs mais experientes do que eu, inclusive. E comecei ali minha carreira um pouco mais forte assim na tecnologia, porque eu já trabalhava lá como estagiário na IPM Rio do Sul, mas comecei um pouco mais forte. 1 ano e meio depois veio aí a fusão, a compra, na verdade, da Web Motors, Grupo Santander, do grupo de classificado digital do Grupo RBS. O Na Aragão... época tu entrou pra desenvolver o RP? Não, eu estava desenvolvendo já o site mesmo. site mesmo. Site mesmo. Eu dava mais suporte, né? Eu era um analista júnior, então não tinha tanta habilidade ali para fazer tanta coisa nova. Eu dava mais suporte ali, manutenção. Quase isso mesmo. Até porque o outro rapaz que trabalhava lá, os outros 2, um inclusive está na Serasa até hoje, o outro veio para a Serasa e iniciou a operação junto. Depois ele saiu, foi para uma empresa dos Estados Unidos, para a Red Hat. Então, um cara incrível, que é o Rodrigo Antunes. E o Watson, que é o outro desenvolvedor que também estava lá naquela operação,
está na Serasa hoje também. Ixi, então levou todo mundo para a Serasa. Levou todo mundo. O Aragão saiu. Foi, o Aragão saiu. O Aragão foi culpado disso. Exatamente, porque o Silvio, que era a pessoa responsável pelos classificados digitais na RBS, ele acabou indo para a Serasa e acabou levando as pessoas ali de confiança dele. O Aragão era uma delas, o Aragão também acabou levando... Isso logo no início, né? Quando a Serasa estava se instalando aqui. Você Exatamente. Planejando, 10 pessoas, tu falaste, né? Outubro de 2016. Assim, eu tenho uma foto que a gente trabalhava na oficina, no coworking, que era incrível, assim, meu. Era uma mesão, assim, que tinha 7 pessoas em volta daquela mesa e aquele era o escritório da Serasa em Blumenau. Aquilo era o escritório da... Exatamente. E hoje 400 pessoas empilhadas ali no Ibiza, vamos dizer assim, né? Porque... É loucura. Exatamente. Que doideira. Então, basicamente, essa foi a minha vinda para Blumenau. Então, aí teve um período ali que eu tive entre a venda do classificado digital do Grupo RBS para o Santander, ali que foi 60 dias. A gente sabia que o modus operandi da Web Motors na época era comprar, né, mais para adquirir o pessoal da região. Porque comprar onde não conseguia entrar. Exato. Né, onde ele tinha uma dificuldade de penetração, ele comprava aquele nome. Por um tempo eles fizeram uma rotina errada, né? Eles compravam e desapareciam com o nome. Depois eles entenderam que aquele nome era uma das forças do business. Exato, claro. E através do primeiro que eles fizeram esse modelo de rotina diferente foi o Blue Carros. O Meu Carango é o antigo que não deu certo, que realmente esse modelo que você falou, né? Que eles canibalizavam e arrancavam o nome fora. Né? E o Blue Carros demorou muito para sair do ar, né? Saiu do ar, inclusive, 2 anos. Isso que eu ia dizer, então, foi realmente uma estratégia muito diferente. Mas a gente sabia que era complicado, né? Uma aquisição sempre é complicada. E aí veio a oportunidade de Serasa. E ali tu cresceste um monte, né? Porque entraste como um desenvolvedor. Desenvolvedor júnior. Gerente executivo de tecnologia. Né? Vamos aproveitar, porque agora a gente tem a versão dele. A gente teve a versão do Neto, da PagVeloz. Vamos pegar a versão dele agora, para quem comprou. Boa. Como é que foi, cara? O que vocês viram Quando na PagVeloz? Quando foi a aquisição mesmo da PagVeloz? 2000 e... Foi ano passado. Foi a única que vocês adquiriram? Teve mais alguma? É que assim, né? O grupo é grande, né? Então, essa aquisição ela foi feita pela parte ali do consumidor, mas a empresa, a Serasa como um todo, ela faz outras aquisições. Então, BRScan, que é uma empresa de tecnologia de face match, OCR, que é para fazer a comparação de rosto, leitura de documentos. Então, tem outras compras, mas da Serasa em si, do consumidor... Que é essa parte que trabalha aqui, no caso. A PagVeloz foi a primeira. E mega estratégica, assim, né? A PagVeloz vai fazer parte de todo o ecossistema daquilo que a gente está tentando entregar para o consumidor, né? Então, uma das coisas que estão ali dentro, né, é a parte de carteira digital da Serasa, é a parte de pagamento de dívidas. Então, pensa vocês que é quase o coração. Vocês vão mais para fintech, assim? Vocês vão se transformar numa carteira digital? Ou estão se transformando, ou já são, não? Então, a carteira digital é uma das funcionalidades. Tá. No final das contas, o nosso foco para o consumidor é ajudar ele a pagar as dívidas e conseguir crédito, né? Entendi. Que é crédito para todos. Então, mas a gente entendeu, inclusive, o porquê da PagVeloz ser tão estratégica, é que para fazer tudo isso a gente precisava também lidar com o pagamento. Né? Não um core bancário. Não adiantava ficar jogando isso na mão de um parceiro. Sim, né? Então, isso, a PagVeloz é extremamente estratégica para toda operação para o consumidor final. Eu fico pensando que a Serasa não tem mais fim, né? Porque o que a gente vê é o brasileiro se endividando cada vez mais, né? Ainda há pouco saiu uma pesquisa dessas também de que, sei lá, quanto por cento das famílias, não lembro agora exatamente, mas 70%, 80% das famílias com dívidas, né? Não necessariamente que não podem pagar, não mas com dívidas. Exatamente, dívidas, né? com dívidas para pagar. Então, a Serasa tem um campo gigantesco. E é um movimento que é novo, né? O Brasil não tinha crédito antes dos anos 2000, né? É um movimento bem jovem. Até por isso que houve uma lambança nos créditos aí, o banco começou a ser mais acionado e dar mais recurso e teve muita inadimplência, muita inadimplência. E aí vem um ponto bem importante, assim, que a gente até fala bastante internamente, que às vezes as pessoas fora da Serasa não têm essa visão, assim. Putz, mas muita inadimplência melhor para a Serasa. Não é bem assim, né? Não, porque esse cara vai estar ali só sendo um peso, em teoria, né? Ele não vai gerar crédito, ele não vai gerar economia. Tem uma frase que o vice-presidente, o Silvio, fala, que eu gosto muito, não existe empresa que vai bem em país que vai mal. Ponto. Lógico, exatamente. Então, assim, putz, mas vocês não têm a negativação? Não, mas a gente tem o crédito, a gente tem outras coisas dentro da Serasa que fazem a Serasa funcionar muito bem no país sem tantos negativados. Então, assim,
negativados e alta inadimplência no país não é bom. Não é bom para a Serasa, não é bom para o Brasil de forma geral. E eu acho que é legal desmistificar isso. Então, o Serasa não, né, o interesse da Serasa não é o negativar, é encontrar outros produtos para poder criar uma rotina diferente e talvez um dia desaparecer com esse braço aí de negativação. Exatamente. Pensa só, né? Tem a carteira digital hoje dentro do site, do aplicativo, tem o Serasa Score, tem o Limpa-Nome, tem o Serasa Crédito para conseguir crédito. Então, tem um ecossistema gigantesco ali dentro de serviços para o consumidor, inclusive que um não funciona quando o outro tá, vamos dizer assim, exposto demais ou muita negativação. Crédito não funciona com muita negativação. Muita negativação no mercado, pouco crédito no mercado. Aproveitando a deixa, eu vou fazer a pergunta do crédito positivo, né? Sempre foi acho que nos últimos anos tem sido falado muito sobre isso, o crédito positivo, o seu financiamento, a sua taxa muito envolvida com o teu score. Isso já existe no mercado? Como está isso? Vale a pena ser um cara que paga bem as contas? Porque o Brasil sempre foi danado, né? Tipo, não tinha muita diferença entre quem pagava mal ou pagava de forma razoável e quem pagava muito bem. Não. Como está isso? Com certeza, né? Acho que a ideia do score, né, é uma ideia adotada. Obviamente que o score é um pouco mais complexo, essa ideia do que simplesmente ter um score que todo o mercado olha, porque toda empresa de crédito ela tem a sua forma de olhar para crédito. Mas o score já é um grande, avanço, um grande início. E eu acho que tem outra coisa muito importante que está acontecendo, que tem uma movimentação muito grande no país, que é o Open Banking. Né, o Open Banking é a forma das empresas conseguirem olhar... Crédito, né, simplificando, é basicamente quanto você ganha, quanto você gasta. Crédito é isso, porque o teu limite de crédito é baseado nisso. Então, toda empresa, quando ela for te oferecer um crédito, ela fez esse cálculo com as informações que ela tinha sobre você. Agora, se ela conseguir olhar as informações reais e quentes sobre você, aquele crédito vai ser muito mais real. Então, ele vai ser muito mais consciente, inclusive. Né? Porque eu sei, de fato, quanto entra e quanto sai. Cada vez mais personalizado também, né? Tipo, vai se adequando à realidade das pessoas, não a grupos de pessoas, mas grupos cada vez menores, vamos dizer assim. Porque, assim, é uma responsabilidade do consumidor saber o quanto ele pode, né, tá tomando de crédito ali no mercado, só que muitas vezes a crise, muitas vezes a loucura de precisar de dinheiro acaba fazendo o consumidor ficar cego sobre isso, né? Se faz aquelas contas, tem várias possibilidades, né? Não, você não pode ocupar mais do que 40% da sua renda com contas fixas, você tem que deixar uns 20% da sua renda... Fazer uma reserva de 6 exatamente. meses de salário. Esse é o ideal, de fato, só que a gente sabe que a realidade é um pouco mais dura do que isso, né? Então, isso acaba influenciando o consumidor a tomar mais crédito, superendividar. Mas, de novo, acho que todo esse movimento do crédito, digitalização, as próprias fintechs, né? O movimento das fintechs incomoda muito todo o mercado. E onde tem incomodação, né? Tem inovação. Tem uma inovação e uma melhoria para o consumidor, né? Exatamente. Então, tem demanda aí, né? Open Banking, Score... Explica o que é o Open Banking. Open Banking, de uma forma mais simplificada. Basicamente, é a forma simples de você dar um ok para aquela empresa que você quer conseguir crédito, dela acessar, né, as suas transações, os seus dados bancários. Então, é quanto entra, quanto sai. Até explicar como é hoje, né? Os bancos, cada um protege as suas informações e não entregam essas informações. O Open Bank obriga eles a entregar essas informações. Exatamente. Né? Então, inclusive os concorrentes. Né? O banco A, que é o banco grandão lá, ele tem que liberar para o banco B, porque o consumidor, a informação é do consumidor, e não do banco. Exato. Então, é ele que autoriza, ele que decide ou não pela transferência desses dados. Então, de novo, né, falando dessa inovação do crédito, uma situação agora como uma situação de crise, né, que o crédito ele é mega restrito, né, porque todo o mercado está com inadimplência alta, com negativação alta, todo mundo sabe, né, Selic alta, o crédito restringe. Então, prefere não emprestar do que, né, ter maior risco, né, do que ter uma negativa ali, um não pagamento. Ou emprestar ainda com uma superprecificação, né, um spread maior. E aí, basicamente, o Open Banking ele seria mais um auxílio nessa situação, né? Porque ao invés dele restringir para quem é bom, ele vai conseguir filtrar melhor quem é o bom pagador do mau pagador. Ele já é utilizado hoje em dia?
Ele já está com a primeira versão aí no ar. Eu acho que ele, né, ele não está ainda 100% difundido, ainda, né? Mas acredito que nos próximos anos a gente deve estar surfando um pouco mais a onda aí do Open Banking. Ô, Matheus, nessa missão da Serasa se aproximar do consumidor final, né, da pessoa física, eu vejo que a comunicação de vocês tem muito esse objetivo, né? Ultimamente vocês lançaram aí uma série até de informativa em relação a golpes digitais, né? Já que tem, né, tudo hoje é digital, as fintechs e tal. Então, cada vez mais as pessoas caem em golpes digitais, né? Existe aí a intenção também de criar um produto em relação a isso? Como é que é exatamente essa ideia de vocês? Então, hoje a nossa estratégia mesmo, ela vem com o Serasa Premium, né? Uhum. Que é de dar informação, né? Então, ele não te protege do golpe, mas ele te dá informação. Então, é muito difícil. É o básico, assim, né? Se a pessoa tem informação, ela com certeza consegue se... Exatamente, né? Porque assim... Se defender. A gente vai de golpes até os mais digitais, até os menos digitais, que atingem mais os idosos, que os atingem mais as pessoas mais novas. Então, assim, é muito complexo. Acho que a maior dica é cuide, né? Preste atenção, até pagamento de boleto, né? Às vezes a gente não lê, a gente paga. E, putz, ali é o cedente do banco, o cedente do boleto, o nome de uma pessoa física. Sim, que não é o nome da empresa que ele contratou o serviço ou comprou alguma coisa, né? Exatamente, o pagamento do seu financiamento veicular não vai sair com um cedente. Não vai sair com um cedente no nome de uma pessoa física. Então, assim, é um descuido, é precaução mesmo, né? Na dúvida, olhe, desconfie. Busque mais informação, né? Putz, tinha muito aqueles golpes, né, do consumidor entregar o cartão com a senha na porta da... Absurdo, né? Não, a gente aí cortava o cartão e deixava para do chip. Cara, é uma loucura isso. Né? Existe assim um milhão de formas. Outra que passou há pouco tempo também nos meios de comunicação aí é que que dava um presente para o consumidor, só que tinha que tirar uma foto do consumidor com o presente na mão. Aquela foto a pessoa fazia o face match, o tal do face match. Né? Então, e aí usava para pegar financiamento. Usava em outras formas. Então, assim, existe 1 milhão de formas. Loucura, né? 1 milhão de formas mesmo, que é muito perigoso. Aí, agora tá piorando isso ou tá melhorando? Então, acho que... E vocês não deveriam estar melhorando isso? Sacanagem. Não, Joguei toda a responsabilidade, cara. Eu acho que assim... Vocês têm concorrente? Tem concorrente. Assim, tem vários vieses de concorrentes, né? Porque tem o viés do B2B, da negativação, né? Que é o Boa Vista, que são outros birôs de crédito dentro do país. E tem mais do B2C, né? Da parte para o consumidor. Então, que os concorrentes são as fintechs. Entendi. São as fintechs de forma geral, né? O PicPay faz algo muito parecido com o que a gente está fazendo. E com o Open Banking não pode se abrir novos concorrentes pela situação do birô? E talvez é isso que está fazendo traçar esses novos caminhos de produto, não? Então, tem a ver isso? Basicamente, a gente, com informação, a gente abre a possibilidade do mundo inteiro ser concorrente, né? É muito aquela linha até do Vale do Silício dos anos 90, né? 3 jovens numa garagem conseguem fazer o que empresa de anos não estavam conseguindo fazer. Isso é uma preocupação recorrente para todas as empresas. Né? Então, é muito natural que todo mundo tente se digitalizar ou se inovar para estar no mesmo patamar, sabe? Para estar no mesmo patamar de empresas que nasceram na semana passada. Matheus, e planos da Serasa vai crescer ainda mais aqui em Blumenau? Como é que está esse... Continua crescendo, plano de expansão, continua com muitas vagas abertas. Quantas vagas abertas hoje aqui? Então, tem mais de 70 vagas abertas. Meu Deus, então... só a Serasa tem 70 vagas de desenvolvedor, provavelmente, a maior parte, né? Tem desenvolvedor, tem produto, tem muita linha de vagas, então, assim, tanto para a galera da região, quanto para a galera do país inteiro, porque, como eu falei para vocês, tem a possibilidade física e remoto. Tem muita vaga, tem projeto de expansão pra caramba, tem muita ideia de expansão. Então, acho que assim, é infinito, realmente é infinito. O que a gente vem crescendo nos últimos anos, eu acredito que continue no mesmo passo para os próximos anos, para os anos seguintes. Caraca. E a pandemia afetou de alguma forma o trabalho de vocês? Além da questão do remoto e tal, que tudo isso a gente já sabe, mas do negócio em si? Eu acho que teve altos e baixos, assim, né? O entendimento de como é que a pandemia ia se comportar, né? Porque no começo, até vocês podem ver um movimento do próprio mercado, né? Das ações lá no início, né? Putz, Magalu, Americanas, todo mundo subiu muito. As cripto, todo mundo subiu muito. Daqui a pouco também, né? Caiu. Mas o nosso negócio, eu acredito, tem sido bem perene e continua crescendo muito.
independente da situação afora, porque as pessoas continuam com dívidas, continuam sendo negativadas, continuam precisando de crédito. A esteira financeira não para, né? Para um lado ou para o outro, a esteira financeira sempre vai. Ou tu está comprando, tu está vendendo, mas aí eu estou comprando, então existe sempre a esteira financeira não para nunca, né? Exato. Então, acesso ao crédito, acesso à informação é uma... Ele continua, ele é perene. Então, a gente continua precisando lançar produtos para os nossos consumidores, para a educação financeira, para conseguir limpar o nome, para conseguir crédito. Continua as evoluções em todos os produtos. Então, acho que o grande ponto mesmo é o reforço que eu já falei para vocês, né? A gente não ganha num país que está mal, ninguém ganha num país que está mal. Então, a gente precisa também que a situação econômica melhore para conseguir ajudar com mais crédito, para conseguir ajudar com mais renegociação, para conseguir ajudar com mais informação. Então, a Serasa, como qualquer outra empresa do país, precisa que o país vai bem e saia das crises. Também, né? Porque é importantíssimo, né? Porque um país que tem tanto endividado ainda assim, como é importante que as pessoas tenham noção e trabalhem o dinheiro com frieza, né? É matemática pura, não é emoção, né? Muita gente trabalha com dinheiro com emoção e acaba confundindo as coisas, acaba dando problema familiar, problema, enfim, uma infinidade de problemas, né? Que pode gerar. A informação ainda continua sendo... A falta de conhecimento ainda é a base, a maior arma, gente. Realmente a informação... A decisão pela emoção, né? Em vez da razão, concordo 100%. O brasileiro é emotivo total, né? Então... De entender, né? Como é que funciona o seu dinheiro, de entender como é que vai trabalhar com ele. Então, a informação, eu acho que acaba sendo ainda mais importante. O brasileiro parece que está sempre argolado, né? O tempo todo parece... E ele faz questão de ficar argolado. Ele sai de uma dívida, já entra em outra, né? Ele já quer, né, quer uma geladeira nova, quer um carro novo, quer uma casa nova, enfim, o tempo todo, né, querendo mais, o que é bacana, vamos lá, né? Sim. Isso estimula o crescimento tanto da pessoa quanto do próprio país, como tu disseste, mas fazer isso sabendo o que está fazendo, né? Com estratégia, com projeto, com noção do que está fazendo, com informação. Minimamente, né? Minimamente falando. Exatamente. Né? Matheus, eu tenho 4 perguntas. Acabou, tá? Meu Deus, é rápido demais. Pode voltar a respirar. Pessoa, cara, vou lá, os caras vão me matar, né? Falar do Serasa, né, cara? Nada. Eu tenho 4 perguntas, envolve você, pessoalmente, e a primeira é: qual foi a maior dificuldade, né? Ou uma péssima escolha? Nessa carreira aí. Cara, a dificuldade eu acho que é o início, assim, sabe, gente? O início de qualquer carreira, e não digo exclusivamente a minha, eu acho que para todo mundo, assim, é muito duro. As incertezas, saber se vai dar certo, saber se tu está jogando todos os ovos na mesma cesta e se isso vai dar certo lá no final. Então, assim, o início foi muito duro porque não tinha amor pela tecnologia quando eu entrei na área. Não. Ainda ficava no subsolo. Mas não tinha amor por tua parte. Eu não tinha amor. Tu não tinha amor. Eu achei que é o amor com relação ao que é hoje, né? Também, eu acho que também tem esse ponto, que não era né? vendido também do jeito que é hoje. Então, assim, a dúvida sobre o que fazer, sobre que área seguir, ela existe para todo mundo. E isso é muito dolorido. O início de carreira ele é muito dolorido. É que o início tu tens a tendência de pegar qualquer coisa, entre aspas, porque tu estás ansioso para começar a trabalhar. E tu não sabe se as tuas... E aí a ansiedade, tu não sabe se a escolha está certa, né? Exato. E, cara, quantas vezes? Obviamente, por ser início, tu não é bom naquilo. Exato. Né? Sabe? Eu nunca fui o melhor desenvolvedor em nenhum lugar que eu passei. Eu mas nunca assim, fui o... Tu pode não ser o bom, mas pode ter um potencial gigantesco. Isso, esse potencial que a gente não tem noção às vezes, sabe? A gente se subestima, né? É aposta, é risco, sabe? E é fácil, talvez, falar anos depois, né? Fosse estudar ciências da computação, como é que não tinha paixão por... Não tinha. Foi um tio meu, assim, que disse, cara, essa área aqui, cara, vai explodir, meu. Tu tinha paixão por quê, então? Cara, eu não sabia o que eu queria da vida. Tava naquela, né? Tava naquela, assim, de, não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu vou A gente falou, acho, várias viajar. vezes aqui, é muito cruel essa idade de tu ter que tomar a decisão da sua vida, né? Eu acho que é muito cruel. Não, exatamente. Hoje, super cruel. Hoje eu não sei se eu me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de tecnologia. Mas, putz, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa 10 anos atrás. Sim. Então, aquela dor de barriga, aquela incerteza, eu dizer, putz, eu acho que talvez eu não sou tão bom nisso, então eu deveria sair e fazer outra coisa. Sim. Cara, acho que é a parte mais dura, dúvida, assim. É né? a parte mais dura. Concordo. Um mentor ou uma inspiração? Sim, inspiração. Acho que os próprios líderes que eu tive nesse período, eles foram mentores e inspiração. O próprio Aragão, o próprio Silvio, o próprio Pedro. Aragão que, mano. Então, os caras acabaram me ensinando muito do que eu sei hoje, sabe? Então, é impossível dizer que os caras não foram meus mentores ou referências minhas para liderança, para gestão, para uma série de coisas. Então, com certeza, eles são as pessoas que eu me espelhei bastante aí.
Legal. Se fosse empreender, tu ainda não empreendeu, não, né? Ainda não. Vai chegar, sorrisaço na boca agora. Ainda não. Ele vai montar uma que a Serasa vai comprar. Sim, vai prestar serviço para a Serasa, vai amarrar tudo certinho ali. Se fosse empreender, o que você faria? Em algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Esquece a tecnologia. Putz, é difícil, hein? É difícil, totalmente diferente, cara. Olha, eu pensei muito em empreender já no ramo de turismo mesmo, sabe? Porque eu gosto muito dessa relação com as pessoas. De tecnologia, né? Eu ia dizer, minha resposta pode sair do ramo financeiro, mas da tecnologia é difícil. Vai ser difícil. Tudo é tecnologia, né? Hoje tudo é transversal, né? Mas eu acho que essa área do turismo tem bastante potencial também de se inovar, de evoluir tecnicamente, né? De ter mais tecnologia. Então, é uma área que eu gostaria, desde uma coisa mais simples a uma pousada até ajudar as pessoas a fazer o sonho de viagem delas de uma forma mais fácil. Mas facilitou muito então, já em um tempo para cá, né? Tem uma área muito necessitada ali, eu entendo também, de evoluir. Tá entendendo, né? Já tem ali um business daqui, já tá aqui no backmind. Não, e como é bacana isso, porque essa transformação das pessoas poderem viajar mais, ou até ir para o exterior pela primeira vez, isso vem de 15 anos para cá, 10 anos para cá. Muito jovem. É muito jovem ainda, exatamente. Então, e aí veio essa história de Airbnb agora, de TripAdvisor, ou seja, um monte de serviço que te ajuda nisso. E até o amadurecimento de outras ideias, assim, sabe? Sim. Eu converso muito com as pessoas, assim, sobre gostar de viajar, né? O quanto de fato se vende e o quanto de fato as pessoas gostam de viajar, né? Porque eu estava conversando certa vez com um amigo meu, viajar e tal, putz, mas o avião foi uma merda, mas o hotel foi uma merda. Mas eu falei, cara, mas isso é viajar, meu. Então, você está viajando porque você gosta de viajar de verdade, porque você falam para você que é legal viajar, entendeu? E assim, é louco porque quando tu passa... Eu já fiquei, uma vez que eu fiquei em São Francisco, era no meio de uma Cracolândia, cara, o hotel. E ele fedia curry, sabe? E não tinha elevador, ele tinha 9 quilômetros de escada, assim, para subir com umas malas que eu tinha acabado de chegar do aeroporto. Foi odioso cada momento, mas depois ficou uma história massa, sabe? Sim, tem uma boa história para contar. Exatamente. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito doida que as pessoas às vezes esquecem, sabe? Cara, viagem é perrengue. Viagem, não vai ser suave. E serve para valorizar o que a gente tem aqui. Exatamente. Né? Porque a gente sempre, aquela síndrome de cachorro, vira-lata, né? Que a gente sempre faz pior em tudo e chega lá em São Francisco nos Estados Unidos, e o cara tem uma experiência horrível dessa. No meio do crack, tu entrando assim para poder pegar perrengue, um hotel. É desconforto, experienciar outras coisas, ter outras experiências fora da tua zona de conforto, você viajar. Então, se tu não gosta disso, também não... Tem que estar sujeito, tem que estar com a mente aberta, porque a gente não sabe o que vem, né? Cada vez mais a gente consegue programar e consegue, né? Mas... Por outro lado, né, tem um monte de informação, como eu falei, né? Tem Airbnb, tem TripAdvisor, tem avaliação das pessoas. Mas a avaliação das pessoas é extremamente subjetiva. A gente não sabe a realidade daquelas pessoas. Verdade. De repente a pessoa gostou de um prato porque ela nunca comeu aquilo na vida, come feijão com arroz e carne o tempo todo. Agora alguém que já tem um gosto mais diferente, que gosta de experimentar alguma coisa, vai experimentar aquela, porra, isso aqui já experimentei em todos os lugares. Tão bom. Então, às vezes a própria avaliação das pessoas engana muito. É complexo, né? Eu vou pra lá e o que eu faço? Também, exatamente. Para te se livrar da gente. E a pergunta é tão simples, porque foi anteontem, né? Se tu se encontrasse com 19 anos, cara, o que tu ia dizer para ti? Olha, 19 anos estava fazendo ciências da computação. Ciências da computação. Indo e vindo. Caramba, que... Cara, eu acho que eu não teria outra coisa a dizer a não ser continue investindo e apostando na tecnologia. Não digo nem só para o eu de 19 anos, mas para as pessoas no geral, assim, sabe? As pessoas que têm dúvidas, que vão passar por várias áreas, experimentem a tecnologia porque ela tem 1 milhão de possibilidades, né? Às vezes se fala de tecnologia, se fala de um dev. Todos os setores precisam de tecnologia, transversal. De desenvolvimento, hoje é transversal. De criatividade na tecnologia, enfim, não você tem pode como. Participar desde a criação, a parte de desenvolvimento, a parte de produto, existe 1 milhão de possibilidades. Então, é onde o mundo está se desenvolvendo e crescendo. Então, a dica para mim de alguns anos atrás seria continue investindo e gasta tuas fichas aí. Tu não tá errado, cara, tá, né? Ainda dá aquele pensamento, que merda que eu tô fazendo. Exato. Não,
tu não tá errado, segue aí, cara. Aquela dor de barriga, aquela sabe? barriga, que talvez eu tava querendo desistir ali no meio. Tipo, cara, continua, continua que é o caminho. O cara gosta de comércio, por exemplo. Não, desenvolve tecnologia para o comércio, então. É uma Exato. maneira de tu entrar no comércio de uma forma diferente. E promissora, porque cada vez mais, enfim, né? A gente depende dessa tal de tecnologia. O futuro vão ser empresas de tecnologia de diversas áreas, de diversos ramos. Então, tecnologia é uma boa dica para eu dos 19 anos e para outras pessoas no geral aí também. Matheus Lozzi. Lozzi ou Lossi? Lozzi. Matheus Lozzi. Obrigado demais aí, tirar uma hora para bater um papo, falar sobre o Serasa, esse monstro tirar negro. Um pouco desse mito, né, de que Serasa é uma coisa ruim e tal, que Serasa é do governo, que Serasa principalmente essa história do governo, é verdade, cara. Não tem nada a ver, Serasa tá aqui tá gerando capitão, emprego. tem sargento lá dentro. 400 empregos gerados aqui no Menor, imagina, tá gerando um monte de coisa. Eu que agradeço aí o tempo também e o espaço para falar, não só de Serasa, mas falar de tecnologia. Eu acho que a gente tem bastante a agregar aí, não só com a região, com a Serasa, mas com a população brasileira no geral. Sim. Como eu falei para vocês, né, mais de 60 milhões de pessoas cadastradas passam por produtos que saem de Blumenau, com alta tecnologia, com cloud, né, AWS, novas linguagens. Tem tatuado Serasa em algum lugar do corpo, não tem? Tá apaixonado. Eu mesmo vou me cadastrar agora, vou mandar meu LinkedIn para ti. Eu preciso trabalhar no Serasa Premium, quero ser agora. Exato. Vale a pena Mateus, também. Obrigado mais, Pancho. Obrigado, não esqueça também, Rafa. Obrigado, rede social Mateus. Pancho.com.br, Real Rafa Silva, Matheus Lozzi. Matheus.Lozzi. Matheus.Lozzi, Serasa Experience. Serasa Experience. Serasa Experience. E @podcast ATDQN também, que são as iniciais de antes tarde do Tem um @Serasa também. @Serasa, Serasa. Só Serasa, que é do consumidor. Serasa, Só Serasa. Obrigado, galera, pela audiência. Tamo junto. Abraço, até mais. Valeu.